faixa está bem ali do lado, mas ainda assim tem muito pedestre que ignora. Porque aí já vem distração mesmo, assim, às vezes a gente acontece isso, olha o sinal aí passa, não vai lá na faixa. Mas realmente a faixa é muito importante, mas porque eu olhei o sinal, aí como eu estou com um pouquinho de pressa, eu passei um pouquinho de faixa da faixa. Distração é uma das justificativas mais comuns. Eu acho que não faz tanta diferença, né? Porque o carro vai carro para cá e o carro para ali, então eu acho que não faz tanta diferença. O certo seria eu passar ali, mas eu acho que não muda muita coisa, não. O pedestre ele tem que entender que a via destinada a ele é a calçada. Ele só vai fazer esse trânsito em outro lugar se a calçada estiver totalmente inviável para ele. E o que é mais importante ainda é em relação à travessia do pedestre. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma faixa de pedestre, né? Mas o pedestre, às vezes essa faixa está muito longe, ou seja, se essa faixa tiver a mais de 50 metros, realmente por lei não tem essa necessidade dele ir até lá. Mas se essa faixa tiver a menos de 50 metros, ele tem que atravessar na faixa. Então, primeira coisa, aquela dica que a mãe dá pra gente desde pequena, olhar para os dois lados e nunca achar que será que vai dar tempo, aquele carro está próximo demais, aguarde e espere, porque a vida vale a pena a gente esperar por ela, né? Porque às vezes a gente não tem uma segunda chance. Então, primeiro, olhou para os dois lados e sempre faça a travessia direta, nunca a travessia na diagonal. Enquanto maior o percurso, maior a probabilidade de você se acidentar. A gente tem que lembrar que o trânsito é um conjunto, né? E a gente tem que trabalhar junto, o motorista, o ciclista e o pedestre. Mesmo com a ciclofaixa ao longo da Rua Marechal Floriano, em Campos, há ciclistas que escolhem passar do outro lado. De acordo com o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, Campos possui hoje pouco mais de 55 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota, com previsão de mais 15 quilômetros de expansão até 2024. Também é comum flagrar alguns pela contramão, como na Rua Voluntários da Pátria. Às vezes não respeita a faixa, às vezes quer atravessar fora de faixa, aí acha que o sujeito tem que parar, às vezes, entendeu? A gente como motor tem que parar nas faixas, né? No trânsito, as bicicletas devem se portar como se fossem carros e têm que respeitar todas as leis, conforme está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, primeiro ele vai procurar o quê? Se aquela via tem ciclofaixa. Se aquela via tem ciclofaixa, ele vai andar na ciclofaixa. É aquela viazinha que fica no cantinho, geralmente do lado direito, vermelha, mas pode ser sinalizada em outra mão. Não tendo a ciclofaixa, ele tem que andar o quê? Pelo cantinho direito da via. E ele tem que também lembrar que ele também tem que obedecer às sinalizações. Não parar sobre a faixa de pedestre, se for precisar atravessar a faixa, descer da bicicleta, respeitar o sinal vermelho, que muitas vezes a gente não vê esse respeito por parte do ciclista, entendeu? Então, para a gente ter uma harmonia no trânsito, ou seja, para que essa segurança seja passada para todos, tem que ter o respeito por parte de todos os veículos. No maior hospital de emergência do interior do estado, foram registrados, de janeiro a junho deste ano, 675 vítimas de acidentes ciclísticos e 181 vítimas de atropelamento. No ano de 2018, foram regulamentados pelo Conselho Nacional de Trânsito as autuações de R$ 44,19 para pedestres, que é o equivalente a 50% do valor da infração de natureza leve, e uma multa média de R$ 130,16 para os ciclistas. Eu acho que tem que haver essa penalização, porque através da penalização a pessoa entende que ela está fazendo errado, porque muitas vezes a pessoa não entende que ela está fazendo errado. Ela acha que ela é menor porte e que ela pode tudo. E na verdade existe uma regra, existem regras a serem cumpridas, mas essas regras têm que ser passadas também. Então eu sou a favor que esse conhecimento comece a ser introduzido desde a fase pequenininha, para a pessoa ter esse entendimento. Então eu sou a favor da penalização, mas eu sou a favor também que essa informação tem que ser chegada muito antes de completar 18 anos, que é quando você vem para a autoescola.